Fala pessoal, Guilherme Five por aqui novamente e hoje eu vim para mostrar uma visão geral do CLI. Modo operacional, CPU, memória, sensores de temperatura, modo de configuração, terminal e exclusive, a parte de commit, commit confirmed, entre outros. Vem comigo! Bom, nessa versão atual do documento, guia de configuração rápida que está disponível no site do suporte, basta você fazer o seu login e fazer o download da documentação. A visão geral de CLI é o capítulo 1.3 do documento. Eu vou ir passando o documento e mostrando no CLI alguns comandos. O modo de acesso ao equipamento pode ser usado por Telnet ou SSH. No modo operacional, né, aquele modo logo que você entra no equipamento, onde você até consegue fazer alguma configuração, mas não é o modo de configuração, né? Você consegue configurar coisas como o horário local do equipamento, né, quando você não está conectado no SMTP, ou, por exemplo, configurar o card model no exemplo de um 4270. Vamos dar uma olhadinha aqui no CLI. Eu estou aqui no 4270, por exemplo, no modo operacional, né? Então, loguei, ele caiu nessa tela aqui. Você consegue botar aqui card model. Aí, se você interrogar, ele completa o comando, né? Então, por exemplo, esse modelo aqui do equipamento, eu posso usar ele no padrão, né? O default que ele vem de fábrica, que é 24 portas de 10 mais 3 portas de 100. Essas 3 portas você pode estar configurando elas para operar em 40, né? Mas caso você queira, você poderia utilizar as 4 portas de 40 GB, né? Então, você pode setar esse modo, reiniciar o equipamento e aí você passa a ter 4 portas de 40 ao invés de 3 de 100, que você poderia estar usando uma delas ou todas até em 40, mas aí não faria muito sentido, né? Seria melhor você usar nesse modo aqui que você ganha mais uma porta nele. Ou, por exemplo, como eu falei, setar o horário, né? Set System Clock, e aí você pode setar um horário, mas o ideal é que você utilize o SNTP, porque aí ele vai estar sempre sincronizado com o servidor e com os demais equipamentos da rede. No restante, nesse modo operacional, você vai conseguir dar comandos, rodar algum tipo de teste ou visualizar configurações. Então, por exemplo, você vai conseguir rodar diversos comandos, como show platform, inventory. Vamos dar uma olhadinha de novo no CLI. Então, nós temos aqui o comando show platform, que mostra uma forma resumida, né? Mostra o equipamento, mostra aqui as PSUs, mostra aqui o nome do equipamento, né? O modelo. Depois nós temos o Show Environment, que mostra o inventário do equipamento, né? Mostra as portas, MAC address das portas, MAC address do chassi, número de série, part number do produto. Mostra também aqui o Product Model e mostra as PSUs aqui, certo? Outros comandos, Show Environment. Então, o Show Environment você consegue ver os sensores, né, de temperatura. Aqui você vai ver a temperatura, aqui o range de cada sensor, essa coluna aqui, né, os thresholds. Aqui a gente vê também as fãs e a PSU, o status, se elas estão ok ou se estiver apresentando algum tipo de falha. O Show Firmware, para ver a versão ativa e a versão em standby, digamos assim, né, a versão que você pode copiar para ativar na principal. Comando Show Running Config para ver as configurações. Show System CPU. Então aqui você vai de forma resumida aqui ver a CPU em 5 segundos, 1 minuto e 5 minutos. Você também pode ver uma informação detalhada e aí mostra os processos que estão consumindo, né, e ver cada core da CPU. O mesmo vale para a memória, Show System Memory. Você tem o Show System Memory de forma resumida e de forma detalhada. Depois temos também o Show System Uptime ou simplesmente Uptime para ver o horário do equipamento. Tem um outro comando who. Você consegue ver quem está logado, né? Então aqui é a minha sessão,
no usuário, o IP desse usuário, a forma que ele utilizou, né? Então eu usei o protocolo SSH, o horário e o modo onde eu estou, né? O modo operacional. O modo de configuração, se você simplesmente digitar config, ele vai entrar no modo de configuração terminal. Aqui, para eu rodar os comandos do modo operacional, eu posso dar um do, né? Então, por exemplo, se eu quero ver a configuração, eu posso dar um do show running config, posso dar o tab aqui que ele completa. Se eu não coloco o do, ele não vai completar, né? Porque eu estou no modo de configuração. Até no show ele vai completar, só que daí ele vai completar as árvores de configuração dentro do modo de config, né? Então tu consegue, por exemplo, dar um show.1q, aí vai mostrar a configuração de .1q. Aqui nesse modo, por exemplo, show running, né, do show running, eu também conseguiria fazer filtros, que é, por exemplo, eu quero ver só a configuração de .1q, né? Eu posso dar um do show running config .1q e ver somente a configuração de .1q, ou de MPLS, ou de qualquer outra parte, né? Por exemplo, antes eu tinha dado aquele comando who no modo operacional, né? Eu posso dar agora de novo, do who, e aí ele mostra novamente aquela informação e mostra que agora eu estou no modo de config terminal, certo? E aí, como eu falei, por exemplo, se eu quero ver a config, também posso dar um show.1q, dar o tab ali que ele completa o comando, eu consigo visualizar essa config aqui. Interessante, por exemplo, aqui, digamos que eu entrei aqui no .1q, configurei uma VLAN, interface 10/3, certo? Se eu quiser voltar ali para o modo de config, né, sair de dentro dessa árvore de config, eu vou ter que sair dentro de 3 níveis. Né? Eu vou ter que dar aqui exit, sair de dentro da interface, exit, sair de dentro da VLAN e exit, sair de dentro de .1q. Com um único comando eu conseguiria fazer isso, certo? Eu poderia simplesmente digitar aqui top e eu já volto aqui para o modo de config. Outra opção que eu poderia fazer, caso eu quisesse voltar para o modo operacional, aí serve tanto para essa parte aqui onde eu estou no config, ou dentro da interface, ou dentro de qualquer configuração, eu poderia digitar aqui end. O end ele vai voltar lá para o modo operacional. Só que como eu apliquei uma configuração e não fiz um commit, então ele me dá aqui uma mensagem, né, perguntando se eu quero commitar e salvar essa configuração, se eu quero seguir com o comando que eu executei, o end, voltar para o modo operacional, descartar essa configuração, ou se eu quero seguir onde eu estou, né, não descartar a configuração e seguir configurando até que eu realize o commit. No caso, eu não quero aplicar essa configuração, eu vou dar um no, então eu voltei lá para o modo operacional e descartei a configuração que eu estava digitando. Uma outra opção ao comando end é o Ctrl Z. Se eu der um Ctrl Z, ele executa exatamente a mesma coisa que o end, né? Bom, agora explicando um pouquinho a diferença do config terminal, que era esse modo que a gente estava utilizando agora, né? Digita só config, ele já entra nesse modo terminal, e tem o modo exclusivo. Quando você usa o modo terminal, caso algum outro usuário esteja acessando o equipamento em paralelo, faça um commit, né, e você esteja no meio de uma configuração, será exibida uma mensagem de conflito, certo? De configurações e um warning, né, mostrando a forma como solucionar esse conflito, certo? Caso você opte por usar o modo exclusivo, né, então você tem que digitar no terminal via config exclusive, e aí nesse caso você está bloqueando o terminal, então nenhum outro usuário vai conseguir entrar no modo de config enquanto você estiver dentro do modo de config exclusive, né? Então, você vai fazer sua config, fazer o commit, quando você sair você libera o CLI para que outro usuário possa aplicar configurações, certo? Então, por exemplo, para dar o commit confirmed, né, muito utilizado em casos quando você tem receio de perder o acesso ao equipamento, por exemplo, você vai mudar uma rota, você vai aplicar uma configuração que mexe com a gerência, né, um ACL, mexer na configuração de TACAX.
pode acontecer alguma coisa imprevista, né? Ou você pode errar o comando, ou alguma coisa que você não previu e você perdeu o acesso do equipamento. Quando o equipamento está distante, isso pode ser um pouco complicado. Você teria que mandar alguém até o local para fazer um acesso local ao equipamento, né? Então você pode aplicar a configuração usando o commit confirmed, e aí, caso você não dê um novo commit dentro de um período de tempo, a configuração ela retorna para aquela configuração anterior ao seu commit, né? Então, se você simplesmente aplicar uma configuração, por exemplo, aqui, .1q pela 40, commit confirma. Se eu simplesmente der Enter aqui, ele vai aplicar um timeout de 10 minutos, né? Esse é o padrão. Então, caso eu perca a gerência, aconteça qualquer coisa aqui, eu vou ter que aguardar 10 minutos e ele vai remover a configuração da Vela 40, caso eu não aplique um novo commit dentro desses 10 minutos. Mas, como eu não quero esperar 10 minutos, eu posso aplicar esse comando com um intervalo menor. Por exemplo, commit confirm 2 minutos. Dou Enter, e aí ele me dá uma mensagem falando, ó, se em 2 minutos você não confirmar essa configuração, ele irá fazer o rollback de forma automática, certo? Então, para confirmar a configuração, por exemplo, você vai dar um Enter aqui e vai ver, não perdi a gerência, né? No caso, a configuração que eu apliquei aqui nem faria isso acontecer, é só apenas um exemplo. Mas então, beleza, eu quero validar essa configuração. Então, eu venho aqui novamente, commit, e aplico. Agora essa configuração está aplicada de forma permanente. Bom, então agora vamos falar do tipo de configuração. O DMS utiliza o netconf, definido pela RFC 4741, né? Inclusive o netconf é o que é utilizado pelo DMView, então ele carrega essas configurações via netconf, certo? Então toda vez que uma configuração nova é implementada no DMS, o DMView automaticamente consegue importar, né? Ele consegue enxergar essas configurações sem nenhuma implementação no DMView, né? O netconf ele define a existência de uma ou mais configurações. No caso do DMOS, faz uso de 2 configurações, a configuração candidata e a configuração corrente, certo? Então, a configuração candidata é aquela configuração que você está aplicando, né? Você está ali configurando, mas você ainda não realizou o commit. Quando você fizer o commit, ele vai salvar, né, e vai aplicar na configuração corrente, que é a running config. Enquanto você está aplicando, ela é temporariamente salva nessa configuração candidata. Então, vamos dar uma olhadinha no CLI. Então, como foi falado anteriormente, dentro do modo config, se você simplesmente der um show, você vai vir aqui e ele vai começar a exibir a configuração do equipamento. Aqui ele vai mostrar a configuração corrente, né? Se você aplicar uma config, vamos de novo na VLAN, .1q, VLAN 40, e você der um show aqui, ele vai mostrar o que está dentro dessa árvore, né? Essa configuração que eu estou aplicando. Se eu voltar aqui para o modo de configuração, né, saindo de dentro dessa árvore de config, eu consigo ver essa configuração utilizando show configuration. Isso. Eu dou o comando show configuration this e ele me mostra tudo que eu configurei e ainda não realizei o commit, né? Aqui dentro também consigo ver algumas outras opções. Eu consigo fazer um diff, por exemplo. Dessa configuração, com o .1q, por exemplo. Ó. Aí, que eu sei que eu apliquei configuração, né? Eu quero saber o que eu apliquei de configuração. Se, por exemplo, eu joguei um script com um monte de configuração. Quero saber o que eu apliquei dentro, qual é a diferença da configuração candidata para a configuração corrente no .1q, no MPLS. Então eu consigo aplicar esse diff, né? E ele me mostra o diff dentro do .1q, foi o que? A VLAN 40 que eu apliquei. Outras opções. Por exemplo, eu posso usar o comando merge. Aí ele vai me mostrar toda a configuração que eu tenho, mais a configuração que eu estou aplicando. Tá aqui a minha VLAN 40 aqui em cima, né? E junto, então, aqui, como é que ficaria o merge dessas configurações? Posso ver o Show Configuration Rollback, então ele mostra todos os changes
né, aplicados no equipamento. Então eu posso, eu quero ver o que foi aplicado no último commit, no commit anterior e assim por diante. Consigo ver o que tem nessas configurações. Aí falando novamente sobre o comando do commit, você também tem a opção do commit. Também tem a opção do commit check, por exemplo. Ele vai fazer uma validação se aquela configuração que você está aplicando não tem nenhum erro, não tem nada, mas ele não chega a aplicar a configuração no CLI. Ele simplesmente faz uma validação. Você tem também a opção do comando clear, então você pode descartar, né, tudo que você configurou. Estou lá configurando um monte de coisa, desisti, né, me perdi no meio das configurações, quero limpar. Eu posso dar um clear, e aí, por exemplo, você vai ver Show Configuration This, ele mostra que não tem nenhuma configuração candidata, ele limpou tudo. E para concluir nosso vídeo de hoje sobre visão do CLI, vamos falar sobre alias, né? Então, é possível você criar um comando de show e criar como se fosse um atalho para aquele comando, né? Aqui nesse exemplo do documento, então, por exemplo, ele está dando o nome de show system para esse comando que dá um show environment, show platform e show firmware. Isso aqui é uma forma de facilitar, né, criar atalhos, digamos assim, de comandos. Então vamos criar um comando igual a esse do exemplo aqui para ver como fica. Então eu vou entrar no modo config, digitar aqui alias, vou dar um nome que eu vou utilizar para chamar esses comandos que eu quero gravar, né? Então, usando o exemplo do guia de configuração, show system. E você pode interrogar para ver a continuação do comando, expansion. E aí aqui é a string. É importante que essa string esteja entre aspas. Então vou copiar aqui, facilitar. Commit. E aí agora, toda vez que eu digitar show system, ele vai rodar aquele comando. Uma coisa importante, esse comando do alias, ele não tem autocomplete, então é bom ser sempre comandos curtos e que você consiga memorizar, né? Se você botar um comando muito grande, você vai ter que lembrar todo o comando e digitar ele todo. Ó, ele executou show environment, show platform e show firmware com um único comando. Outra coisa que você precisa cuidar é se você estiver dentro do config, o comando, ele vai dar um erro porque você precisa do do, né? Ele vai executar exatamente aqueles comandos. Então, precisa ser fora do modo de configuração. Bom, pessoal, então nós vimos aqui uma visão geral do CLI, demos uma passada boa ali por vários comandos. Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo do vídeo. Deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida, se gostou do vídeo, se gostou desse conteúdo. Não esqueça que você pode acessar o site do suporte, né, o DM Suporte, fazer o download desse documento. Então, seguir tá tudo passo a passo lá nesse documento. E fico por aqui. Até mais.